Olá, bom dia, tudo bem? Estamos hoje aqui para mais um dia para abordar o tema religião e política se mistura. E hoje vamos estar abordando um tema que vai abranger e esclarecer para nós a respeito de comunismo. Hoje seremos categóricos e específicos na política. Amanhã é um dia de decisão e por nós termos um partido comunista na nossa nação lutando para exercer, para estabelecer o governo executivo, o poder executivo na nossa nação, é muito crucial que a gente aborde esse tema e esclareça o que realmente é o comunismo. Qual que é o sistema de crença de um partido comunista? Ele tem um sistema de crença de social. Quando se fala comunismo, é se tornar comum. Toda a sociedade se tornar só uma comunidade em ideias, na mesma ideia, no mesmo sistema de crenças. E quando nós vemos um partido desse com a sua teoria, sempre de favorecer o pobre, sempre de agir em prol do pobre, se torna uma proposta muito elegante, muito adequada, muito aceita e muito bem vista, porque sempre os pobres é a maioria da sociedade, sempre lutando pelos direitos iguais. Esse é das propostas número 1 do Partido Comunista, direitos iguais. E a proposta é agradável, atrai a atenção e esse público pobre. Qual que é a real origem da palavra pobre? A palavra pobreza não quer dizer que você é pobre, você está no estado de pobre, entendeu? A palavra pobreza quer dizer improdutividade. O que causa pobreza é uma mente improdutiva e uma pessoa improdutiva. Então você não é pobre, você está pobre. E nós vamos ver que esse partido luta pelos direitos iguais em todas as áreas, em todas as esferas, em todos os aspectos: escolar, educacional, saúde, crédito, financiamentos. Mas tem uma área a qual esse partido luta pelos direitos iguais e para que se torne comum, que é o que aonde ele se instala, o comunismo traz a pobreza e traz o caos sobre a economia. É na esfera econômica. Quando chegamos na esfera econômica, essa ideologia e essas teorias, ela não se sustenta e é o que quebra todas as nações. É tanto que o país e as nações onde o comunismo se instala, a tendência é sempre o caos se instalar na economia e o país quebrar. Estude um pouco sobre o comunismo e os países que eles se instalaram, porque o que sustenta uma nação é a economia. A economia ela é sustentada pelo capitalismo, só que nesse capitalismo é na esfera econômica. Os empreendedores produzem ideias e executam ideias, criando empresas que geram um mecanismo que gira a economia. Quando um empreendedor ele gera um empreendimento, esse empreendimento gera serviço e esse serviço gera recursos e esses recursos são espalhados para a sociedade, isso é o que mantém a máquina, a engrenagem econômica de uma nação. Mas quando um governo comunista se instala, ele passa a combater contra esse capitalismo econômico, porque ele quer igualdade social, econômica para todas. Estão entendendo a profundeza do que é um comunismo na área econômica? Por que todos os países que eles se instalam, um país quebra? Porque não tem como. A sustentabilidade de uma nação é a economia, é o capitalismo. Capitalismo, capitalizar e centralizar. Na área econômica é capitalizar recursos, centralizar recursos e compartilhar recursos. Com quem? Com quem presta serviço, com os colaboradores. E é isso que sustenta uma nação. Então não cabe na área econômica esse comunismo, sermos comum a uma mente improdutiva, um capitalista querer se tornar comum, igual a uma mente improdutiva, uma pessoa que não produz ideias, que não produz, não empreende, não avança na criatividade de como gerar recursos, gerar riquezas. Então, esse é um dos fatores que quebram muitas nações a qual o comunismo se instala. Não muitas, praticamente quase todas. Então, que essa mensagem esteja abrangindo o seu conhecimento, o seu esclarecimento, que você tenha entendimento de qual é uma proposta de um país comunismo. Parece ser boa, dá-se a entender que é ótima, é muito boa, mas na verdade ela é um gatilho terrível para todas as nações que aderem a essa mentalidade improdutiva
de não produzir riquezas. Fica na paz de Deus, tenha um ótimo dia, que Deus vos abençoe. Amanhã é dia de eleição, que Deus esteja dirigindo seus passos por cento da vontade de Deus e conduzindo o seu coração ao melhor de Deus para a nossa nação, para a nossa geração e para as gerações vindouras.